Qual o significado da confissão de pecado e por que é importante para a vida espiritual? Quais são os perigos associados ao pecado não confessado e como isso pode afetar nossa relação com Deus e com os outros? Como a confissão de pecado pode ser um caminho para a cura e restauração espiritual e emocional? Estamos estudando a lição de número 8, que tem o tema Confessando e Abandonando o Pecado, do segundo trimestre de 2024, da classe de adultos. Nessa lição, ela explora o significado da confissão, destacando seu papel na busca da cura e restauração. Além disso, a lição alerta para os perigos do pecado não confessados e incentiva os alunos a refletirem sobre como a confissão pode levar a uma vida espiritual renovada e restaurada. O texto áureo é o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. O texto áureo nos ensina que aqueles que tentam esconder ou encobrir seus pecados nunca alcançarão prosperidade espiritual, mas aqueles que as confessam e os abandonam alcançarão misericórdia divina. Verdade prática: para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação com Deus, precisamos confessar o pecado e abandoná-lo de uma vez por todas. A verdade prática destaca que, para experimentarmos a restauração e a reconciliação com Deus, é essencial confessar sinceramente nossos pecados e abandoná-los completamente. Isso implica não apenas reconhecer nossos erros, mas também mudar nossas atitudes e comportamentos, buscando uma vida de conformidade com a vontade de Deus. A leitura bíblica em classe se encontra em Salmos 51, versículo 1 ao 12, 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10. O Salmo 51 é atribuído ao rei Davi, é uma expressão profunda de arrependimento e busca por perdão. O rei Davi clama a Deus por misericórdia, reconhecendo seus pecados e suplicando por purificação. Ele expressa o desejo de um coração puro e comunhão restaurada com Deus, reconhecendo a necessidade da graça divina para alcançar a redenção e a alegria da salvação. Já em 1 João, capítulo 1, versículo 8 ao 10, nesse trecho da primeira epístola de João, o apóstolo destaca a importância da confissão dos pecados. Ele adverte contra a autodecepção de achar que não pecamos e ressalta a necessidade de confessarmos nossos pecados a Deus. João assegura que Deus é fiel e justo para perdoar e purificar aqueles que confessam sinceramente seus pecados, mas aqueles que negam a realidade do pecado tornam-se mentirosos diante de Deus. Essas passagens enfatizam a importância da humildade, do arrependimento e da confissão como elementos fundamentais para o relacionamento com Deus e para a restauração espiritual. Na introdução, eu destaquei aqui 2 pontos a ser observado. Eu costumo, para quem acompanha as outras lições, eu tenho um método de dar aula, além do subtópico de cada lição, eu separo cada subtópico em 2 pontos para destacar mais e logo após eu separo algumas palavras para acrescentar mais na lição e enriquecer mais a lição. Nessa introdução aqui, eu separei aqui 2 pontos principais a falar sobre o reconhecimento da realidade do pecado. A introdução destaca a tendência contemporânea de minimizar o pecado, atribuindo-o a fatores ambientais e hereditários. No entanto, ela ressalta que a Bíblia ensina que o pecado é uma realidade séria e uma ameaça à vida espiritual do crente, com consequências trágicas. O segundo ponto aqui a ser observado na introdução é a importância da confissão e do arrependimento. A introdução enfatiza a necessidade de confessar e abandonar o pecado. Como prova do verdadeiro arrependimento, ela destaca que a orientação bíblica é clara. Quando ocorre um pecado, é crucial confessá-lo e abandoná-lo,
para receber o perdão de Deus, conforme ensinado por João na epístola e exemplificando no Salmo 32, versículo 5. Ponto 1 da lição: a confissão de pecado. Subtópico 1: definição. Nesse subtópico, eu dividi aqui dois pontos principais. A primeira é definição etimológica do verbo confessar. O texto explora as origens do verbo confessar, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, destacando suas raízes hebraicas e gregas. No Antigo Testamento, a palavra hebraica iadá implica reconhecer, saber ou tomar conhecimento, enquanto no Novo Testamento, o verbo grego homológio significa concordar, consentir ou conceder. Essas definições etimológicas ajudam a compreender melhor o significado da confissão de pecado. O segundo ponto aqui a ser observado é a natureza da confissão de pecado. A exemplificação ressalta que confessar vai além de admitir um erro. É uma declaração pública ou privada do que se crê ou sabe. Ela envolve concordância com a verdade sobre o pecado e o reconhecimento da necessidade de arrependimento e perdão. 3 palavras aqui a ser observada. Primeiro é confessar. Este termo denota o ato de reconhecer e destacar abertamente um pecado diante de Deus e às vezes diante de outras pessoas. A segunda palavra que é observada é reconhecer. Refere-se à ação de admitir ou tomar conhecimento da existência de algo, neste caso, do próprio pecado. A terceira palavra aqui é concordar. Indica o ato de concordar com a verdade sobre o pecado e aceitar a responsabilidade por ele, buscando reconciliação com Deus e com os outros. Subtópico 2. A confissão bíblica de pecado. Nesse subtópico é abordada a prática da confissão de pecado de acordo com o ensino bíblico, destacando a importância do reconhecimento e da declaração dos pecados para alcançar o perdão divino. 2 pontos aqui a ser observado nesse subtópico é a natureza essencial da confissão de pecado. O texto enfatiza que, de acordo com o ensino bíblico, o perdão está condicionado à confissão de pecado. Isso significa reconhecer o erro e expressar verbalmente diante de Deus e, quando necessário, diante dos outros. A culpa e o arrependimento, versículos como Salmo 32, versículo 5 e 1 João 1,9 são citados como apoio a essa ideia. O segundo ponto é o momento e natureza da confissão. O subtópico ele destaca que a confissão de pecado pode ocorrer em diferentes momentos da vida cristã, seja no momento da confissão, onde se reconhece os pecados passados, ou após a conversão, quando novos pecados são cometidos. Além disso, a confissão pode ser direcionada a Deus ou a um irmão, especificamente quando o pecado envolve outras pessoas. Também é ressaltado que, segundo o ensino bíblico, somente após a confissão dos pecados é possível desfrutar verdadeiramente de uma vida de oração e comunhão com Deus. Palavras aqui a ser observada aqui é perdão. Refere-se ao ato divino de absolver os pecados daqueles que sinceramente os confessam e se arrependem, restaurando seu relacionamento com Deus. A segunda palavra aqui é arrependimento. Indica um profundo apesar pelo pecado cometido, acompanhado de uma mudança de mente e de comportamento que leva à busca pela reconciliação com Deus. A terceira palavra aqui é comunhão, denota a relação íntima e pessoal entre Deus e os crentes, que é fortalecido pela confissão sincera dos pecados e pelo perdão divino. Subtópico 3. O símbolo da confissão de pecado. Nesse subtópico é abordado o simbolismo envolvido no ato da confissão de pecado, destacando o reconhecimento da própria indignidade diante de Deus e a busca pelo perdão divino. 2 pontos aqui a ser observado é o reconhecimento da própria indignidade. O texto ressalta que, no ato da confissão de pecados, a pessoa reconhece automaticamente sua natureza pecaminosa.
e sua indignidade diante de Deus. E isso é fundamentado em passagens como Romanos 3:10 ao 12, que destaca a universalidade do pecado e a impossibilidade de alcançar a justiça por mérito próprio. O segundo ponto que é observado é a busca pelo perdão e restauração espiritual. O subtópico enfatiza que, através do arrependimento sincero e da confissão humilde, a pessoa busca o perdão que lhe é prometido pela palavra de Deus. O símbolo da confissão de pecado é, portanto, um ato de humildade e fé, no qual aqueles que se confessam alcançam a misericórdia de Deus e experimentam a restauração espiritual. Palavras aqui a ser observada: a primeira é arrependimento. Refere-se ao profundo pesar e mudança de mente em relação ao pecado, que leva à busca pela reconciliação com Deus. A segunda palavra, que é misericórdia, denota a compaixão e o perdão divino é concedido àqueles que se arrependem sinceramente de seus pecados e buscam a restauração espiritual. A terceira palavra aqui é restauração, indica o processo de renovação espiritual e reconciliação com Deus, que ocorre quando uma pessoa se arrepende e é perdoada por seus pecados, experimentando uma nova vida em Cristo. Segundo ponto da lição: o perigo do pecado não confessado. Subtópico 1: os males dos pecados não confessados. Nesse subtópico é discutido o perigo do pecado não confessado, destacando os males associados a recusar e admitir e confessar o pecado diante de Deus. Dois pontos aqui a ser observado é a necessidade da confissão de pecado. O subtópico enfatiza que, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é evidenciada a importância da confissão de pecado para alcançar o perdão e restauração espiritual. Passagens como Provérbios 28:13 e 1 João 1:9 corroboram essa necessidade, alertando para os perigos de ignorar ou ocultar os pecados. O segundo ponto que é observado é as consequências do pecado não confessado. O subtópico ressalta que aqueles que ignoram a confissão de pecado e tentam ocultá-lo acabam vivendo uma vida de aparência e morte espiritual. Exemplos bíblicos como Adão e Eva, que tentaram ocultar seus pecados diante de Deus, e o rei Davi, que procurou esconder seus pecados, são citados como ilustrações desse perigo. Palavras aqui a ser observada é a confissão. Refere-se ao ato de admitir ou declarar abertamente os próprios pecados diante de Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e restauração. A segunda palavra aqui é ocultar. Indica a ação de esconder ou dissimular os pecados, recusando-se a confessá-los e buscar o perdão divino. A terceira palavra aqui é restauração. Denota o processo de renovação espiritual e reconciliação com Deus, que ocorre quando uma pessoa se arrepende e é perdoada de seus pecados, abandonando o pecado não confessado. Subtópico 2: as consequências do pecado de Adão e Eva. Nesse subtópico são exploradas as consequências do pecado de Adão e Eva, destacando as sentenças que receberam e as consequências trágicas que afetaram não apenas eles, mas toda a humanidade e a natureza. O primeiro ponto que é observado aqui nesse subtópico é as sentenças e consequências do pecado de Adão e Eva. O subtópico enfatiza que, após pecarem, Adão e Eva receberam sentenças divinas que incluíam mudanças físicas, a transição da imortalidade para a mortalidade e tensões na relação entre o homem e a mulher, bem como na relação com a natureza. Além disso, perderam o direito de viver num ambiente perfeito criado por Deus, sendo expulso do jardim do Éden. O segundo ponto que é observado é o impacto universal do pecado. O subtópico ressalta que as consequências do pecado de Adão e Eva não se limitaram a eles, mas afetaram toda a humanidade e a natureza. Passagens como Romanos 5:12 ao 14 são citados como evidência desse impacto, mostrando como o pecado de nossos primeiros pais teve ramificações que alcançaram todas as gerações subsequentes. A primeira palavra que é observada é sentença. Refere-se às punições
indicou consequências impostas como resultado do pecado de Adão e Eva, que incluíram mudanças físicas, perda da imortalidade e tensões nas relações humanas e com a natureza. A segunda palavra que é observada é consequências. Denota os efeitos negativos e duradouros do pecado de Adão e Eva, que se estenderam a toda a humanidade e a criação, afetando a condição humana e o mundo natural. A terceira palavra que é o impacto, indica a influência significativa e abrangente do pecado e de Adão e Eva, que mudou o destino da humanidade e da natureza, resultando em sofrimento e separação de Deus. Subtópico 3. As consequências do pecado de Davi. Nesse subtópico são exploradas as consequências do pecado de Davi, destacando os efeitos negativos e duradouros que ele enfrentou como resultado de sua transgressão. O primeiro ponto que é observado nesse subtópico é a sentença divina sobre a casa de Davi. O texto enfatiza que após seu pecado com Batseba e o assassinato de Urias, Davi recebeu uma profecia de que a espada não se apartaria de sua casa, trazendo consequências trágicas para sua família e seu reino. 2 Samuel 12, versículo 10 ao 12. Isso mostra como as escolhas pecaminosas de Davi afetaram não apenas sua própria vida, mas também a de sua família e sua nação. O segundo ponto é o impacto pessoal e espiritual do pecado. O subtópico ressalta o conflito interno e o senso de culpa que marcaram a vida de Davi após seu pecado. Os Salmos 32 e 51 revelam o sofrimento e a angústia do rei por manter seu pecado em segredo, sem confessá-los a Deus. Isso resultou em enfraquecimento espiritual e perda de vigor, evidenciando as consequências devastadoras do pecado não confessado. A primeira palavra que é observada é sentença. Refere-se à declaração ou punição imposta como resultado do pecado de Davi, que incluía consequências para sua família e seu reino. A segunda palavra que é conflito denota a luta interna e emocional experimentada por Davi após seu pecado, marcada pelo sentimento de culpa e pelo desejo de reconciliação com Deus. A terceira palavra que é confissão indica o ato de Davi de admitir seus pecados diante de Deus, conforme retratado nos Salmos 32 e 51, buscando perdão e restauração espiritual. Subtópico 3. Confissão de pecado. Um caminho de cura e restauração. Subtópico 1. Confessando o pecado a Deus. Nesse subtópico é abordada a importância da confissão de pecado como um caminho para a cura e a restauração espiritual, destacando a necessidade de dirigir essa confissão a Deus por meio de Cristo. O primeiro ponto que é observado é direcionamento da confissão a Deus. O texto enfatiza que, de acordo com os ensinos bíblicos, a confissão de pecado deve ser primeiramente dirigida a Deus, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de perdoar nossos pecados e restaurar nossos relacionamentos com Deus. Passagens como Salmo 51, versículo 3 e o 4, Mateus 9, versículo 2 e o 6, e Lucas 7, 48, Mateus 6, 12 e 1 João 1, do 7 ao 9, são citadas como apoio a essa ideia. O segundo ponto que é observado é o perdão através de Cristo. O subtópico ressalta que o perdão dos pecados é uma prerrogativa de Deus Pai por meio do Senhor Jesus Cristo, através de sua obra redentora na cruz. É somente através da fé em Cristo e do reconhecimento de nossos pecados diante dele que podemos experimentar verdadeira cura e restauração espiritual. A primeira palavra que é observada é confissão. Refere-se ao ato de admitir e declarar abertamente os próprios pecados diante de Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e restauração. A segunda palavra que é perdão indica o ato divino de absolver os pecados daqueles que sinceramente os confessam e se arrependem, restaurando o seu relacionamento com Deus. A terceira palavra que é redenção denota o processo de libertação e reconciliação com Deus, alcançando através da obra redentora de Cristo na cruz, que oferece perdão e salvação aos pecados arrependidos. O subtópico 2 é alcançando cura e restauração. Nesse subtópico é destacada a jornada de cura e restauração espiritual,
que ocorre quando alguém decide confessar e abandonar seus pecados, encontrando perdão e paz em Deus. Dois pontos aqui a ser observado é desprender-se do orgulho e da soberba. O subtópico ressalta aqui: quem decide deixar de lado o orgulho e a soberba para confessar seus pecados, trilha um caminho de humildade que leva a uma vida espiritual mais leve e restaurada. Isso contrasta com a decisão de ocultar o pecado, que resulta em sofrimento espiritual e emocional. O segundo ponto aqui a ser observado é experimentar a misericórdia e o perdão de Deus. O subtópico enfatiza que não há nada mais restaurador e consolador do que desfrutar as misericórdias do Senhor. Ao confessar e abandonar os pecados, ao fazê-lo, encontramos descanso para a alma e experimentamos o perdão divino, que traz cura e restauração espiritual. A primeira palavra que é ser observada é confissão. Refere-se ao ato de admitir e declarar abertamente os próprios pecados diante de Deus, reconhecendo a necessidade de perdão e restauração. A segunda palavra que é humildade, indica a qualidade de ser humilde, caracterizada pela ausência de orgulho e soberba e pela disposição de reconhecer os próprios erros e buscar a reconciliação com Deus. Perdão é a terceira palavra, denota o ato divino de absolver os pecados daqueles que sinceramente os confessam e se arrependem, restaurando seu relacionamento com Deus. Chegamos à nossa conclusão. Em nossa caminhada cristã, estamos sujeitos ao pecado, encobri-lo e viver uma vida espiritual de aparência não é uma opção bíblica para o caminho da cura e da restauração. Logo, uma jornada de perdão só é possível com a confissão de pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Quem procede assim desfrutará das infindáveis misericórdias divinas. Você que ficou até aqui, eu te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar estudos bíblicos por temas, você vai encontrar devocionais e você vai encontrar lições bíblicas da escola dominical como esta aqui. Deixe seu like, comente, compartilhe a lição. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus os abençoe. O nome de Deus na Bíblia: Yahvé, Javé, Eloi e seus significados. Na Bíblia, Deus é chamado por muitos nomes e títulos, mas é importante saber que ele também tem um nome. Assim como cada um de nós, Deus usa seu nome para se apresentar de maneira especial. Conheça os nomes de Deus na Bíblia e seus significados. Yahvé é o nome atribuído a Deus na Torá e no Antigo Testamento. Com origens no hebraico antigo, o nome Yahvé significa em português algo como eu sou o que sou, ou serei quem serei. A primeira referência a esse nome foi quando Deus se revelou a Moisés no Monte Horeb. Respondendo Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos olhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Êxodo 3:14. O nome Yahvé é considerado sagrado pelos judeus e a pronúncia exata é desconhecida. Mais tarde, vogais foram adicionadas, dando origem ao nome Yahvé em hebraico e Jeová em português. Jeová ou Javé. O nome Jeová trata-se da tradução portuguesa do nome hebraico Yahvé. Nos dois casos, o significado remete à expressão Senhor. Algumas traduções antigas, como a Bíblia de Almeida, utilizam a forma Jeová. Já outras, como a Bíblia de Jerusalém, preferem Javé. Em si, o nome Jeová vem composto com títulos de Deus. Esses títulos mostram a qualidade de Deus, nos ajudando a entender quem Ele é. Jeová Jireh, o Senhor proverá, do original Yahvé Yireh, Gênesis 22:14. Jeová Rafá, o Senhor que cura, ou o Senhor que sara, do original Yahvé Rapeka, Êxodo 15:26. Jeová Nissi, o Senhor é minha bandeira, no original Yahvé Nissi, Êxodo 17:15. Jeová Chamá, Chamá ou Samá, o Senhor está aqui, o Senhor está presente, no original Yahvé Chamá, Ezequiel 48:35. Jeová Shalom, o Senhor é a paz, do original Yahvé Shalom,
Juízes 6:24. Jeová Sabaote, Sabaote, Sabaote ou Tizavaote, o Senhor dos Exércitos ou o Senhor das Hostes Celestiais. Do original, Yahvé Tissavaote, 1 Samuel 1:3. Jeová Tissidikenu ou Tissidikenu, o Senhor é nossa justiça. No original, Yahvé Tissidikenu, Jeremias 23:6. Jeová Elohim e Israel, o Senhor é o Deus de Israel. No original, Jeová Eloé e Israel, Juízes 5:3. Jeová Kadesh, Mekadesh, Mekadesh ou Mekadishaki, o Senhor, que significa no original Yahvé Mekadishken, Levítico 20, versículo 8. Jeová, o Senhor é meu pastor, ou o Senhor é o meu guia, ou no original Yahvé Ra, Salmos 23:1. Jeová Naquel, o Senhor que destrói completamente o mal. No original, Yahvé Naquel, Ezequiel 7:9. Jeová Elion, o Senhor Altíssimo, o mais elevado, forte dos fortes. No original, El Elion, Isaías 14:3. Jeová El Gimola, ou Gimola, o Senhor que recompensa. O original, Yahvé El Gimola, Jeová, Jeremias 51:56. Senhor. O Senhor é uma tradução aproximada do nome Yahweh, que visa refletir suas características essenciais de soberania como o Criador de tudo. Deus detém total autoridade sobre tudo e todos. Esse nome expressa esse poder atribuído a ele. Adonai. O nome hebraico Adonai significa Senhor ou meu Senhor em português. O nome Adonai é utilizado para reconhecer a posição suprema de Deus como Senhor absoluto sobre tudo. Elohim. Na Bíblia, a palavra Elohim é uma forma plural da palavra hebraica Eloá, que significa Deus. O nome Elohim destaca a pluralidade de Deus na Trindade Pai, Filho e Espírito Santo. Pai. Tecnicamente, pai é um pronome de tratamento, não um nome. Ainda assim, o uso dessa palavra no Novo Testamento é muito constante e deve ser notada. Fato é que Jesus chama Deus de Pai, mostrando o elo entre os dois. Além disso, o apóstolo Paulo mostra para os crentes que somos agora filhos adotados e Deus é o nosso Pai celestial. El Shaddai. El Shaddai na Bíblia é o termo hebraico que significa Deus Todo-Poderoso. Reflete a onipotência divina, representando Deus como provedor, sustentador e todo-poderoso. Essa expressão é usada para enfatizar a força e a suficiência de Deus. El Elyon. El Elyon na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus Altíssimo. Reflete a supremacia e exaltação de Deus sobre tudo. Usado em Gênesis 14, versículo 18 ao 20, destaca a soberania e posição superior de Deus. El Olam. El Olam na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus eterno ou Deus para sempre. Destaca a eternidade e constância de Deus. Usando em Gênesis 21:33, enfatiza a natureza inalterável e perpétua do Senhor. El Roi. El Roi na Bíblia é um termo hebraico que significa Deus que vê. Encontrado em Gênesis 16:13, destaca a onisciência de Deus. Emanuel. O nome Emanuel origina-se do hebraico Immanuel, que significa Deus conosco. É mencionado no Antigo Testamento, especialmente em Isaías 7:14, associado à profecia do nascimento de Jesus. Assim, Emanuel simboliza a promessa do Salvador que veio para estar presente e guiar a humanidade. Kyrios. Na Bíblia, Kyrios é uma palavra grega que significa Senhor ou Mestre. No Novo Testamento, em grego, a palavra Kyrios é frequentemente usada para se referir a Deus ou Jesus como Senhor soberano e detentor de autoridade. Theos. Na Bíblia, Theos é uma palavra grega que significa Deus. Essa designação é comumente presente na tradução grega na Bíblia, a Septuaginta. Jesus.
Não podemos esquecer que Jesus é Deus e esse é o nome dele. Um anjo de Deus disse aos pais de Jesus, Maria e José, para colocar esse nome nele. Mateus, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Isso mostra que Deus, Pai, escolheu o nome de Jesus Cristo, agindo como um bom Pai. Isso é algo muito especial e profundo. O nome de Jesus carrega muito poder e autoridade. É pelo nome dele que ele nos instrui a fazer nossos pedidos e ao nome dele que todos os povos se ajoelharão. Filipenses 2:10. No Novo Testamento, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho Jesus Cristo. Jesus declarou ser o Eu Sou, revelando a sua identidade com Yahvé em várias ocasiões. A primeira que é Eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6. Eu sou o bom pastor, João 10:11. Eu sou a luz do mundo, João 8:32. Eu sou o pão da vida, João 6:35. Eu sou a videira verdadeira, João 15:1. Eu sou a porta, João 10:7. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim, Apocalipse 22:13. Espírito Santo. Assim como Jesus e o Espírito Santo também é Deus, Pai, Filho e Espírito são um só Deus. O Espírito Santo tem algumas variações de nome. Veja quais são. Espírito de Deus, Romanos 8:14. Espírito de Cristo, Romanos 8:9. Espírito do Pai, Mateus 10:20. Espírito de poder, amor e bom senso, 2 Timóteo 1:7. Espírito de sabedoria e revelação, Efésios 1:17. Espírito de adoção, Romanos 8:15. Espírito de santificação, Romanos 1:4. Espírito de vida, Romanos 8:10. Espírito de mansidão, 1 Coríntios 4:21. Espírito de consolo, Atos 9, versículo 31. Você que ficou até aqui, te convido a assistir outros conteúdos do canal. Você vai encontrar devocionais, lições bíblicas da escola dominical e você vai ter também estudos bíblicos como esse. Deixe seu like, comente, compartilhe esse estudo com os amigos. Se não é inscrito, se inscreva no canal. Deus nos abençoe grandemente.